e filosofia. O arcebispo de Buenos Aires, uma diocese com mais de 3 milhões de habitantes, sempre foi um religioso conhecido pela simplicidade e muito amado pelos argentinos. Em 1998, se tornou arcebispo primaz da Argentina e 3 anos depois, João Paulo II o criou cardeal. Na época, Bergoglio chegou a pedir aos fiéis que não viessem a Roma para assistir ao consistório que daria a ele o chapéu vermelho, mas que doassem aos pobres os gastos que teriam com a viagem. Apesar da personalidade reservada, Bergoglio se tornou uma referência pela forte postura que assumiu durante a dramática crise financeira que assolou a Argentina em 2001. Francisco foi feito papa pouco antes do auge da crise migratória na Europa e, para sua primeira viagem papal, escolheu um símbolo do sofrimento de milhares de imigrantes no Mediterrâneo, a ilha de Lampedusa, na Sicília, sul da Itália. Parola vergonha. O drama dos refugiados sempre esteve entre as suas maiores preocupações. Francisco chegou a fazer fortes críticas ao então presidente americano Donald Trump, que queria construir um muro para frear o fluxo de pessoas do México para os Estados Unidos. O Papa, então, disse que a sociedade não deveria criar muros, mas pontes, para unir as pessoas e não separá-las. Devoto de Maria, Francisco costumava rezar na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. Saía à noite para entregar comida aos pobres. Participou de diversas cerimônias de lava-pés, um gesto de humildade e fraternidade. Tentou conciliar a tradição e os dogmas da Igreja com o mundo moderno. Na viagem para o Brasil, na Jornada Mundial da Juventude, encheu a praia de Copacabana de fiéis. Não gosta do frio e da chuva. No voo papal de volta à Itália, ao responder à minha pergunta sobre os gays na igreja, o Papa Francisco deu uma declaração que criaria uma reviravolta no seu pontificado. Daquele dia em diante, ele passou a atrair ainda mais a simpatia dos progressistas, mas também o rancor dos mais conservadores. Como Sua Santità intende affrontare tutta la questione della lobby gay? Si scrive tanto della lobby gay. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? E non si devono emarginare a queste persone per questo. Devono essere integrate in società. As ações inovadoras marcaram o pontificado de Francisco. Em uma das maiores mudanças nas regras católicas para casamentos, o Papa anunciou que bispos estariam autorizados a anular matrimônios. Ele também tomou medidas para punir severamente os casos de abuso sexual de menores. Criou um decreto que obrigou padres e religiosos a denunciarem casos suspeitos. Nomeou mulheres para funções no Vaticano que até então só tinham sido exercidas por homens. As fortes ações de Francisco trouxeram à tona escândalos. Um dos maiores deles, no Chile, culminou com um pedido de demissão em massa sem precedentes. 34 bispos chilenos ofereceram a renúncia de seus cargos ao Papa Francisco. O Papa também promoveu mudanças nas finanças vaticanas depois de suspeitas de lavagem de dinheiro no IOR, o Banco do Vaticano. Criou um secretariado de economia responsável pelo controle das despesas nas várias administrações da Santa Sé. A iniciativa despertou grande resistência interna na Cúria Romana. Muitas atitudes e decisões de Francisco criaram divisões que motivaram acusações contra ele, principalmente dos ultraconservadores. Em 2019, Francisco foi acusado de heresia, uma das mais graves acusações que podem ser feitas. Os acusadores publicaram uma carta afirmando que Francisco não estava se opondo o bastante ao aborto e que dava abertura no Vaticano a homossexuais e divorciados. A juventude tem que ser forte.
O Papa também se posicionou fortemente em relação às questões ambientais. Na encíclica Louvado Seja, de 2015, criticou o uso desproporcional dos recursos naturais. Condenou o consumismo e o desenvolvimento irresponsável. Fez um apelo por mudanças e pela unificação global para combater a degradação do meio ambiente e as alterações climáticas. Em 2020, em uma imagem fortemente simbólica, em plena pandemia, rezou sozinho na Praça São Pedro. E o Papa deu ao mundo a bênção e a indulgência plenária, o perdão dos pecados. Em julho de 2021, uma notícia pegou os católicos de surpresa. Francisco foi internado e operado no intestino. Sempre otimista, o Papa chegou a visitar crianças doentes ali, rezou o Ângelus da janela do Hospital Gemelli em Roma. Pediu, como tantas outras vezes, que rezassem por ele. Grazie di cuore. Os joelhos também foram enfraquecendo e em 2022 a sua artrose provocou uma dor tão forte que ele deixou de caminhar. Com receio de mais uma anestesia, o Papa preferiu a cadeira de rodas à cirurgia e visitou vários países com esta limitação: Canadá, Cazaquistão, Bahrein, na Península Arábica. O ano de 2022 foi especialmente difícil para o soberano do menor país do mundo. Depois da invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro, Francisco iniciou uma longa campanha diplomática contra a guerra. Além de fazer inúmeros e repetidos apelos pela paz, tentou mediar o conflito, oferecendo o Vaticano como sede de um encontro entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Mas as armas foram mais fortes. Francisco ocupou o mais alto cargo da Igreja Católica e deixou uma herança de humildade. Até o fim do seu pontificado, consagrou a imagem de Papa do Povo. E ainda hoje vamos relembrar mais momentos do pontificado de Francisco. E a seguir, as homenagens do Brasil a um Papa muito querido do povo. Até já. Eu sou o Leão da MGM e você já viu esse filme. Meu reinado é o da diversão. E é por isso que eu vim pro Brasil, onde a diversão é a maior de todas as tradições. Para vocês, trago o mais puro entretenimento. Para vocês, trago as melhores chances do mundo. Prazer, eu sou a BetMGM. Que sorte a minha estar com vocês. BetMGM, vem que tem atenção. Cuidar da família é Brasil demais. E vacinar nossas crianças e adolescentes na escola também. Vem, 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 todo mundo vacinar. Vacinar é nossa força. Vem todo mundo vacinar. Vem, 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 vem aluno e professor. Educação e saúde juntas nas escolas públicas de todo o país. Vacinar é nossa força. Vacinar sempre Brasil. Ministério da Educação, Governo Federal. Mercado Pago. Seu banco digital tá de cara nova. Seu dinheiro rende todo dia na conta que mais rende do Brasil e tem cashback na hora em compras com cartão de crédito. Mercado Pago. Você tem tudo para ganhar. Faz a conta. Eu sempre ralei a minha vida inteira. E agora as coisas começaram a andar. Eu fui convidada para ser chefe de cozinha. Você vai para Paraty, Antônio? Eu recebi um convite de duas mulheres incríveis, mas eu não tô inclinada, não. Confesso que eu tô muito dividida. Escuta o teu amigo. Aceita esse convite. Você vai ligar para elas agora e dizer que aceita o convite para essa viagem. Vai, mulher lenta. Uma oportunidade dessa, assim, não acontece toda hora. Eu só não esperava encontrar minha filha nesse lugar. O que tem minha mãe? Sua mãe, ela não mora lá no sul, não tem uma fazenda? Como vai você, Maria de Fátima? Hoje, você acha que vai conseguir colocar medo em mim e falar comigo enquanto estou conversando com uma amiga, mãe? Mãe, não. Dobra essa língua que eu não sou sua mãe. Vale tudo.
Morador dos morros, você pode proteger sua família com algumas medidas de prevenção. Informe-se sobre o local antes de construir. Quanto maior a distância de barrancos, mais segurança para sua moradia. Observe rachaduras, trincas no chão. Não jogue lixo nas encostas. Acúmulo de lixo retém água e deixa o solo mais pesado. Evite desmatar. Direcione a água da chuva com tubos e calhas. Em caso de emergência, disque 199. Em comemoração aos 60 anos da Globo, uma semana especial na Sessão da Tarde. E hoje... Mayday, eu tenho uma emergência aqui. Eu tô com um piloto, ele tá inconsciente. Quando tudo parece perdido. Minhas filhas estão nesse avião, ajuda a gente. Só o que resta é acreditar. Por favor, Deus, me ajude a proteger a minha família. Inspirado em um milagre real. Somos só Deus e eu pilotando o avião. Fé nas alturas. Hoje, na Sessão da Tarde. Agora são 2h03 pelo horário de Brasília. JH está de volta com esta cobertura especial sobre a morte do Papa Francisco e as demonstrações de apreço por tudo que ele fez no Brasil e no mundo. Em todo o Brasil, fiéis demonstraram a devoção ao Papa e lamentaram a morte de Francisco. A Letícia teve um domingo de Páscoa especial. Ela é do Recife e está passando férias na Itália. A brasileira não imaginava que ia testemunhar o último momento em público do Papa Francisco. Fez uma surpresa, para nós, em seu último dia de vida. A gente tem acreditado que foi um presente de Deus participar desse momento ímpar, único, especial. No Brasil, a notícia da morte do Santo Padre foi recebida com muita tristeza entre os católicos. Na primeira missa do dia, na Catedral de Goiânia, muitos fiéis lamentaram a partida do pontífice. Uma saudade, porque ele realmente foi aquele Papa muito próximo de nós, é o nosso pastor. Exemplo para nós de humildade, e muito esforço que ele teve, principalmente enfrentando dificuldade na saúde. Em Porto Alegre, o cardeal Dom Jaime Spengler, que embarca hoje para participar das cerimônias de despedida no Vaticano, contou como foi o último encontro dele com o Papa, em dezembro do ano passado. Foi um momento muito bonito, eu diria assim, de uma proximidade extraordinária. Ele nos acolheu com um espírito que, diria assim, muito aberto, Já sentíamos ali naquele momento a fragilidade física. Ele estava com uma bronquite bastante acentuada, bastante forte. Um homem realmente que tinha uma disposição extraordinária para escutar, para acolher a todos que a ele acorriam. Uma segunda-feira de luto e de orações. Em Cuiabá, o arcebispo metropolitano da cidade também lembrou da visita que fez ao Papa em 2022. Conversávamos assim abertamente sobre questões da igreja, da vocação, da sociedade, do mundo da política, da economia e, sobretudo, da evangelização. Para muitos, Francisco era um líder conciliador. Trouxe a união, entre aqueles que estavam um pouco afastados. Ele contribuiu muito para que a Igreja Católica pudesse crescer. Aqueles fiéis que estavam afastados, muitos voltaram. Na abertura da missa no Santuário Perpétuo Socorro, em Curitiba, Padre Charles também destacou esse lado. Nós vamos sentir muita falta dele, porque todo mundo sentiu aproximado da igreja com este Papa. As pessoas que sentiram afastados, divorciados, etc., agora sentiram mais perto da igreja. E a Sandra lembrou de um dos ritos da Páscoa. O amor, a humildade, ele nos ensinou a ser humilde, a lavar os pés, como Jesus fez, lavar os pés um dos outros. Para mim é essa mensagem que ele deixa para mim. Em 2018, essa artista plástica realizou um sonho, conhecer o Papa Francisco pessoalmente no Vaticano. A mineira esperou por um ano, até o encontro ser autorizado pela Santa Sé. Ela foi entregar um presente, um quadro como esse aqui, bordado à mão, com a imagem de Francisco.
pedi que ele, se fosse possível, que ele abençoasse minhas mãos. E eu falei que essa frase vai ficar guardada para sempre. Ele disse assim para mim: eu vou abençoar suas mãos, minha filha, porque você está pedindo. Mas elas já são abençoadas pelo que você faz. E nesse encontro, ela conheceu a generosidade de Francisco. Eu tinha ali os terços que eu levei para o Papa abençoar, mas ele me presenteou com um terço branco, né, um terço de madrepérolas brancas. E tem um significado mais que especial, que a gente usa ele realmente quando a gente quer aquela bênção maior. Quando ele dizia que ele não era ninguém, ele só era um simples homem para poder julgar outro homem. Isso é um legado de amor, é um legado de igualdade, de humildade. Um legado de amor, de igualdade lembrado em todo o mundo. E tem mais homenagens pelo Brasil. Em Salvador, todas as missas celebradas hoje no Santuário Santa Dulce dos Pobres serão em memória do Papa. O arcebispo da cidade, primaz do Brasil, cardeal Dom Sérgio da Rocha, falou agora há pouco sobre a morte de Francisco. A Camila Marim está aparecendo aqui, ela acompanhou tudo e vai contar pra gente. Camila, boa tarde. Oi, boa tarde para você, muito boa tarde a todos. Durante a coletiva aqui na Catedral Basílica, Dom Sérgio confirmou que vai a Roma para a despedida do Papa e que fica por lá, continua por lá para o conclave. Dom Sérgio da Rocha ressaltou durante a coletiva a simplicidade do Papa Francisco e todo o legado, especialmente os gestos e os ensinamentos deixados para a humanidade. Dom Sérgio recebeu o título de cardeal pelo Papa Francisco em 2016. Em 2020, ele foi nomeado como arcebispo de Salvador e primaz do Brasil. Ele é um dos 7 cardeais brasileiros que podem participar do conclave. Ele é o único cardeal latino-americano a integrar o Conselho de Cardeais do Vaticano. Este grupo reúne 9 cardeais de todo o mundo. E foi o Papa Francisco quem canonizou a primeira santa nascida no Brasil, Santa Dulce dos Pobres, em 2019. Hoje, o Santuário de Santa Dulce, em Salvador, vai dedicar todas as missas ao Papa Francisco. Na semana passada, o Papa Francisco autorizou a abertura do processo de beatificação de Maria Milza, agricultora baiana que ficou conhecida por uma vida de orações e dedicada aos pobres, assim como Santa Dulce dos Pobres. E às 5 da tarde aqui na Catedral Basílica está prevista uma missa presidida pelo cardeal Dom Sérgio da Rocha, missa em sufrágio ao Papa Francisco. Volto com você, Kovalik. Obrigado, boa tarde para você, até mais. E na arquidiocese mais antiga de Minas Gerais, na cidade histórica de Mariana, os sinos tocam o dia inteiro anunciando a morte do Papa. Quem está lá é a Liliana Junger, que vai contar para a gente. Liliana, bom dia. Aliás, boa tarde. Oi, Kovalik, boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando. O toque dos sinos, que é uma das formas de comunicação mais tradicionais nas cidades históricas, ecoou logo cedo aqui em Mariana, que fica na região central de Minas. E foi assim que muitos fiéis despertaram e também ficaram sabendo da notícia da morte do Papa Francisco. Vamos conferir um pouquinho como foi. E por volta das 7 da manhã, teve início a primeira celebração fúnebre em homenagem ao Pontífice. E ao longo do dia, outras missas estão programadas e mais toques de sino estão previstos como parte dos ritos de sufrágio em memória do Papa. Seguindo a tradição da Igreja Católica, começa agora um período de luto oficial chamado Novendiales. São 9 dias consecutivos de orações e missas celebradas em todo o mundo e aqui não seria diferente, já que Minas é um estado com tanta tradição católica. A gente está bem em frente à Catedral Basílica de Nossa Senhora da Assunção e a gente vê que tem um tecido preto ali nas duas sacadas. Esse tecido foi colocado agora há pouco por funcionários aqui da igreja. E apesar de não ter passado por Minas Gerais quando esteve no Brasil, Francisco citou o estado em vários momentos ao longo do seu pontificado. Em fevereiro de 2019, um mês depois da tragédia de Brumadinho, o Papa recebeu das mãos do então presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, cardeal Sérgio da Rocha, um colete utilizado por voluntários. Quando o rompimento da barragem completou um ano, o Vaticano publicou uma mensagem
do Papa Francisco pedindo orações às vítimas, solidariedade às famílias e proteção ao meio ambiente. Na época, o Vaticano informou que o Papa se mantinha constantemente informado sobre os desdobramentos da tragédia. Volto com você, Kovalik. Obrigado pelas informações. Várias missas no Brasil, no mundo, em sufrágio, uma palavra que vai ser muito usada hoje, né? Em memória do Papa. Elas vão ser rezadas, estão sendo rezadas. A gente vê os panos negros lá nas janelas da igreja. Hoje é um dia de rezar, de ter boas intenções, de pensar nesse legado que o Papa nos deixa. A gente está vendo aí a imagem da igreja, onde os católicos, nesse lugar específico, mas no Brasil e no mundo, isso está acontecendo em memória a essa pessoa que passou e nos deixou tantas palavras e tantos exemplos. Por isso que os católicos estão rezando em sufrágio ou em memória do Papa Francisco. Obrigado pelas informações. Até mais. E mesmo antes de se tornar Papa, Francisco focou sua vida a ajudar os mais pobres. Hoje as ruas da Zona Leste de São Paulo amanheceram com uma relíquia. Durante a entrega voluntária de cafés da manhã para pessoas em situação de rua, o padre Júlio Lancelotti fez questão de levar um presente que recebeu do Papa em 2015. O Solidel de Francisco é sinal do valor e da atenção que o Papa dava a projetos de assistência social. Quando ele me ligou, ele perguntou, ele disse: eu sei o teu trabalho, sei o que você passa, sei das dificuldades que você passa, mas não desanime, tenha coragem. Reconhecimento que foi expressado em cartas, telefonemas e até publicamente, em plena Praça São Pedro, em Roma. E vive quella vecchiaia in pace. Ha bruciato la sua vita con i poveri. Questa è la nostra Madre Chiesa. Questo è il messaggero di Dio. O incentivo do Papa rendeu uma homenagem da pastoral, iniciativa do Padre Júlio. Inaugurado em fevereiro, o consultório do Papa, no centro da capital paulista, oferece assistência médica aos mais vulneráveis. A caridade é um dos pilares da Igreja Católica, afirmada e reafirmada em várias passagens da Bíblia e encampada por alguns dos principais nomes do catolicismo, como São Francisco de Assis. O primeiro Papa sul-americano da história mostrou de cara qual seria o tom de seu pontificado, porque o nome escolhido por um Papa já antecipa suas prioridades. Quando foi anunciado o nome do cardeal Bergoglio e que escolheu o nome de Francisco, nessa hora realmente eu chorei muito, porque isso foi um sinal, vai mudar tudo. Francisco reforçou a importância de missionários como Padre Júlio. Na sua última mensagem para o Dia Mundial dos Pobres, no ano passado, ele disse que devemos agradecer pelas pessoas que escutam os mais pobres. Ele defendeu que o silêncio quebra-se sempre que se acolhe e abraça um irmão necessitado. Porque numa cultura que colocou a riqueza em primeiro lugar, eles remam contra a corrente, tornando claro que o essencial da vida é outra coisa. Mesmo antes de ser Francisco, como arcebispo de Buenos Aires, Jorge Mário Bergoglio praticava o engajamento com os marginalizados. Semanalmente, ele ia à favela 2124, onde distribuía remédios, comida e alento aos mais de 100 mil moradores. Pessoas em situação de rua eram o foco que completava esse olhar generoso do Papa. Durante a pandemia, preocupado com a sobrevivência dessa população, pediu a intercessão de Santa Teresa de Calcutá, reconhecida pelo trabalho com os vulneráveis. Presos, refugiados, imigrantes, homens e mulheres. Por muitos anos, Francisco reforçou na cerimônia de lava-pés a importância de se olhar e amar os marginalizados, ao repetir o gesto de humildade feito por Jesus entre os mais vulneráveis. A Daiane, o Ricardo e cerca de 40 pessoas estão entre os que seguem essa filosofia de vida. Servem mais de 1000 refeições diariamente para pessoas em situação de rua. Em maio do ano passado, 15 integrantes do projeto foram recebidos pelo Papa Francisco em Roma. A visita que eu tive lá foi um divisor de águas. E só fortalece, né? Que esse movimento que agora acontece para a eleição do novo Papa eleja uma pessoa também com esse perfil que dê continuidade a esse trabalho, que venham outros Franciscos, né? E os argentinos conterrâneos de Jorge Mário Bergoglio também prestaram homenagens.
Na cidade de pouco mais de 80 mil habitantes, na fronteira com o Brasil, o clima é de comoção. Na praça em frente à Catedral de Porto Iguaçu, os fiéis argentinos lamentavam a morte do Papa. A Graciela disse que nesse momento não há palavras para expressar a dor, que é uma tristeza muito grande. Uma tristeza muito grande o que está passando. Para Carmen, a morte do Papa foi uma surpresa, depois de uma melhora no estado de saúde dele. E ela fala que era um grande orgulho ter um Papa argentino. Um grande orgulho para os argentinos. Dona Maria foi até a igreja como faz todos os dias para rezar e agradecer pela vida. E foi ali, na igreja, que ela ficou sabendo da morte do conterrâneo. Um Papa muito querido que lutou muito por todos. Não tenho palavras. Deus santo, Deus santo. O pároco da cidade conheceu Francisco muitos anos atrás, quando ele ainda não era Papa. O padre diz que, apesar da saúde delicada, tinha esperança de que o Papa ficasse bem. Em sua melhoria e hoje nos surpreende com a notícia de seu falecimento. Hoje a expectativa é que centenas de fiéis passem pela Catedral Virgem de Carmen em Porto Iguaçu. Às 8 horas da noite haverá uma missa em homenagem ao Papa Francisco. Dona Gladys foi até a igreja fazer uma oração de agradecimento ao pontífice e espera que o próximo Papa tenha a nobreza, a simplicidade, a caridade de Francisco. Esse é o legado que ele deixa. É o legado que nos deixa este Papa. Em Canasvieiras, praia em Florianópolis, muito procurada por argentinos, o clima hoje também era de consternação. Essa turista diz que o Papa deixa muita riqueza espiritual. Muita riqueza espiritual. Muitas coisas lindas. Na padaria argentina, que vende as empanadas que Francisco tanto gostava, muita tristeza. Foi uma perda dura para os argentinos. Então vamos a Buenos Aires falar com Ariel Palacios, já está aqui na nossa tela. Ele tem mais detalhes sobre a vida de Jorge Bergoglio e também sobre a reação dos argentinos. Ariel, boa tarde. Boa tarde, Kualik. Filho do imigrante italiano, o ferroviário Mário Bergoglio, e de uma neta de imigrantes vindos também da Itália, Rina Sivori, Jorge Mário Bergoglio nasceu no dia 17 de dezembro de 1936. Sua família morava em uma área conhecida como Bonorino, que é um subbairro, uma parte dentro de um bairro de classe média que chama Flores, em Buenos Aires. Passou sua juventude ali, nesse bairro e nos bairros vizinhos, onde saía com os amigos e apreciava dançar o tango na adolescência e ver seu time do coração, o San Lorenzo. Em 1957, formou-se técnico químico e, de forma quase simultânea, deixou a única namorada de sua vida e se tornou noviço da Companhia de Jesus, os jesuítas. Em 1969, foi ordenado sacerdote e 4 anos depois, em 1973, já era o comandante dos jesuítas na Argentina. Nos anos seguintes, o período da ditadura militar, de 1976 a 1983, teria ajudado discretamente vários perseguidos políticos a escapar do país. Nos anos 1980, Bergoglio foi estudar na Alemanha. Ao voltar a seu país, manteve uma atividade acadêmica e pastoral de forma bem low profile. No entanto, em 1992, o poderoso cardeal Antônio Quarracino o convocou para ser seu bispo auxiliar em Buenos Aires. Em 2001, Bergoglio viu desde a catedral os intensos protestos populares na frente da Casa Rosada. Era o final do governo de la Rúa e o surgimento da maior crise econômica e social da história da Argentina. Nesse ano, e mais ainda em 2002, Bergoglio foi crucial para evitar a fome de dezenas de milhares de pessoas ao criar uma rede de refeitórios populares para alimentar os empobrecidos argentinos. Em 2005, com a morte de João Paulo II, Bergoglio se transformou em um dos papáveis da América Latina, mas na ocasião ficou em segundo lugar. O vencedor foi Josef Ratzinger, entronizado Bento XVI. Mas em 2013, em novo conclave, foi eleito Papa. Nunca mais voltou para a Argentina. Na campanha de 2023, o candidato Javier Milei xingou o Papa em várias ocasiões. Além de palavras escatológicas, disse que era representante do maligno e defensor de ditadores comunistas. Mas quando viu que perdia votos, parou de insultá-lo. Quando foi eleito, recebeu um telefonema de Francisco e aí foi visitá-lo em Roma e pediu desculpas. Hoje, Milei decretou 7 dias de luto. E o clube San Lorenzo expressou tristeza pela morte de seu mais famoso torcedor. No fim das contas, Kubalik,
Francisco foi o Papa mais futebolístico da história. Volta e meia agitava a camiseta de seu clube na Praça de São Pedro, citava metáforas futebolísticas em seus sermões, tais como: quando a gente sua camiseta tentando viver como cristãos é a grande experiência. Kovalik? Exatamente, que mostra como o Papa se aproximava das pessoas e cativava as pessoas. Esse detalhe que você contou, que o Papa gostava de dançar tango, aposto que muita gente não sabia. Mostra exatamente isso, como o Papa gostava das pessoas, da cultura argentina, de chegar perto dos outros. Desculpe, vai lá, Ariel. E que era um grande leitor de duas figuras da literatura mundial, Dostoiévski e Jorge Luis Borges. Exatamente. Obrigado pelas informações. Até mais. E uma marca do Papa, como a gente falou, é a paixão pelo futebol. Rafael Sibila, como foi a repercussão do mundo esportivo? Boa tarde. Kovalik, muito boa tarde para você, para todo mundo que está no Brasil. Bom, como vocês falaram dessa paixão pelo futebol do Papa Francisco, a gente pode ver que algumas homenagens que estão sendo feitas aqui na Catedral Metropolitana de Buenos Aires têm relação com o futebol. Nesse momento estenderam aqui uma bandeira do São Lourenço de Almagro na escadaria da Catedral Metropolitana. Afinal, o Papa de todos era também conhecido como Papa Futeboleiro, por essa paixão pelo futebol e pelo clube dele, o São Lourenço de Almagro. E ao redor do mundo, muitos clubes prestaram homenagens póstumas ao Papa Francisco. O São Lourenço relembrou que Jorge Bergoglio era o sócio número 88.235 do clube e com um lindo vídeo se despediu do torcedor ilustre. Na postagem, fala que de Jorge Bergoglio a Papa Francisco houve algo que nunca mudou: o amor dele pelo clube, pelo São Lourenço. Na Europa, muitos clubes importantes também prestaram homenagens, como o Milan, o Napoli, o Real Madrid. O clube pediu para que os jogadores fizessem 1 minuto em silêncio pela morte do Papa. No Brasil também houve muitas homenagens, de norte a sul os clubes se manifestaram, assim como a CBF e a Conmebol. Aqui na Argentina e lá na Itália, os jogos de futebol hoje foram postergados. Nas redes sociais, Lionel Messi também se manifestou. Ele, que se encontrou com o Papa em 2013, escreveu: "Obrigado por fazer do mundo um lugar melhor. Teremos saudades de você." Francisco também se encontrou com Maradona e nos últimos dias de vida do astro argentino, ele enviava cartas a Maradona dizendo que rezava pela saúde, por melhoras do astro argentino. Agora, sobre essa paixão do Francisco pelo futebol, a gente tem uma reportagem que vai contar um pouco mais dessa ligação dele com o São Lourenço e com esse esporte tão popular aqui na Argentina. O primeiro Papa sul-americano da história virou fantasia nas arquibancadas. Ele gostava muito de futebol. Estava sempre ligado e ficava bravo também, como um bom argentino. Nos últimos 12 anos, nos acostumamos a vê-lo de branco. Mas as cores que realmente mexiam com o coração do Papa Francisco eram o azul e vermelho. O São Lourenço era o coração dele. Amava o time. A famosa carteirinha de sócio. As inúmeras camisetas que ganhou de presente durante o papado. O São Lourenço estava sempre lá, junto a Francisco. Como um bom torcedor, o Papa adorava provocar os rivais, até mesmo em audiências da Praça São Pedro. Francisco, le ganamos a Boca, Francisco. Le ganamos a Boca. Le ganamos a Boca el domingo. Francisco me provocava muito quando falávamos de futebol, porque ele era do São Lourenço e gostava de pegar no pé dos torcedores do Boca como eu. Até 2014, o São Lourenço era o único grande da Argentina que não havia conquistado a Libertadores. Até tinha uma brincadeira dos torcedores rivais em relação ao nome do time. Eles diziam que era o Clube Atlético sem Libertadores da América. Mas em 2013, Jorge Bergoglio foi proclamado Papa Francisco. E logo na primeira participação do clube na Libertadores, tendo como torcedor o pontífice, a história mudou. Tem muito a ver. 13 de março de 2013, ele foi nomeado Papa e depois, no dia 14 de agosto de 2014, veio essa Copa tão desejada e querida. A conquista da única Libertadores do São Lourenço
foi sobre o nacional do Paraguai. Depois que se tornou Papa, Jorge Bergoglio nunca mais voltou à Argentina. Mas o troféu da Glória Eterna foi até o Vaticano receber a bênção dele. Na sede do clube foi construída uma capela inaugurada por ele, em comemoração do centenário do São Lourenço. Jorge Bergoglio nasceu em 1936. Viu o surgimento de craques como Pelé, Maradona, Messi e não se esquivava da pergunta: quem foi melhor? Em 2023, em uma entrevista para a TV italiana Rai, ele falou sobre a sua preferência. O grande senhor é Pelé. O carinho pelo futebol brasileiro virou acolhimento depois da queda do avião da Chapecoense em 2016. O que eu vorrei ricordare hoje o dolore del popolo brasiliano per la tragedia della squadra di calcio. Nessa manhã, o mundo se despediu de Jorge Bergoglio. Um apaixonado por futebol, um torcedor fanático do São Lourenço, um frequentador de arquibancada que ficou conhecido como Francisco. O nome mudou, mas se há algo que não se pode mudar numa pessoa, é a paixão. E ainda hoje, como funciona o conclave, vai escolher o próximo Papa. E a seguir, vamos relembrar outros momentos marcantes do pontificado. Voltamos já. Com a Claro TV+, você se conecta mais com a emoção do futebol. Com Premiere e os melhores streamings, por apenas R$ 149,80. Assine já! A Páscoa mais gostosa do Brasil. E vai ficar ainda mais gostosa nesta segunda-feira. É a Segunda Show, a Páscoa estendida da Cacau Show. Você compra um ovo infantil e ganha o segundo que escolher de presente para se deliciar. Isso mesmo, você compra um e a Cacau Show dá o segundo de presente. E você ainda pode pagar em 3 vezes sem juros. Mas é só nessa segunda-feira, na Segunda Show da Cacau Show. Acesse o site e consulte as lojas participantes. O agro é tudo e tá em tudo. Tudo mesmo. No reencontro da Bruna e do Gustavo. Depois de meses esperando por esse abraço. Oh, saudade! Para esse arranjo, ela contou com o Newton, da Barraca de Flores, que montou uma combinação especial nesse momento. As flores vêm do Mercado Central, direto da produção da Adriana, em Olambra. Referência em tecnologia, ela usa irrigação e estufas climatizadas para colorir o campo que dá vida ao buquê da Bruna. Tá na nossa vida, tá na nossa gente. Agro, de gente pra gente. Apoio Bradesco. Se tem na sua fazenda, tem no app eAgro. E nova Amarok V6, com motor turbo diesel mais potente da categoria. A partir de hoje, na sua telenovela das 6, um mistério será revelado. Eu lembrei de uma mulher morta no chão da sala do Juliano no dia do meu acidente. Esse malandro vai virar rei. Ele veio de Malicuia. Mas é claro, eu vim pra ficar. Eu agora sou o novo chefe dessa família. Uma descoberta pode mudar o jogo. Não é a flor da Imperatriz? A Clarice voltou a pintar. E tem um convidado ilustre no Alfredo Honório Show. Por favor, palmas para o jornalista Roberto Marinho. A partir de hoje, em Garota do Momento. Se a causa é o meio ambiente, o efeito é a preservação. Se a causa é a educação, o efeito é o conhecimento. Se a causa é a inclusão, o efeito é a empatia. Para cada doação, existe um efeito. Descubra sua causa e apoie organizações que trabalhem por ela. Acesse paraquemdoar.com.br, a plataforma que une quem quer doar a quem precisa receber. No domingo de manhã dá pra fazer tanta coisa. Dá pra
curtir um teatro, um museu, uma exposição. Dá para resgatar a história e conhecer as curiosidades de São Paulo. Dá para pegar a estrada, descobrir novos roteiros, se aventurar na natureza. São programas para você fazer em família ou assistir em família. Antena Paulista, de cara nova. Toda semana eu vou estar junto com vocês pra gente explorar as riquezas do estado de São Paulo. E domingo, o nosso programa é especial para celebrar os 60 anos da TV Globo. A partir das 7h30 da manhã, Antena Paulista, de cara nova. JH de volta às 2h32 pelo horário de Brasília, com a cobertura especial, edição especial sobre a morte do Papa Francisco e as repercussões no mundo inteiro. Lideranças de várias religiões lamentaram a morte do chefe da Igreja Católica. O Papa Francisco era conhecido como um líder conciliador e pregava a cultura da paz. As mensagens de líderes de várias religiões são uma homenagem ao Papa que tanto defendeu o diálogo e uma cultura de paz entre as crenças. Um religioso verdadeiro que seguia os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Agradeço profundamente pela sua vida, pelo seu tempo de papado, por tudo aquilo que provocou em todos nós, seres humanos comuns, religiosos e políticos administradores públicos. Por muitas vezes o Papa Francisco falou que todas as religiões levam a Deus. Esse diálogo interreligioso, essa aproximação entre os fiéis de diferentes crenças sempre foram uma preocupação dele e determinaram algumas ações históricas. Francisco foi o primeiro Papa a visitar a Península Arábica, onde o Islã nasceu. Uma viagem para reforçar a convivência pacífica entre cristãos e muçulmanos. Foi de extrema importância, porque deram um grande exemplo de aproximação, como deve ser a relação entre as religiões. E não foi somente com a religião islâmica. Marcos Ebelin, pastor da Igreja Luterana, afirma que por ser o primeiro Papa do Hemisfério Sul, fez movimentos importantes. Nessas regiões que estão os grandes desafios humanitários. E Papa Francisco, ao olhar para o Sul global, ele coloca em evidência todos esses desafios que estão ali presentes e são pertinentes de serem observados. Então, um dos legados é esse, o olhar dele para com o Sul global e a necessidade de cuidar das pessoas que estão ali em uma situação de vulnerabilidade, especialmente. Nesse vídeo de 2016, o Papa defendeu que a diferença de religião não deveria separar quem acredita em Deus. Nesta multitud, neste abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. O Papa, líder de quase 1,5 bilhão de católicos no mundo, também deixa uma mensagem importante para os praticantes de religiões de matriz africana. Ele foi um Papa do povo. Ele foi um Papa que procurou a fé. Eu acredito que nunca mais vamos esquecer essa pessoa humilde, maravilhosa, que acenava, que sorria e transmitiu para nós, na realidade, como é bom viver em união, em axé, em paz. O rabino Uri Lam se encontrou com o Papa há 10 anos, numa reunião que aproximou ainda mais as duas religiões. Ele me recebeu com um sorriso, né? E eu estava muito nervoso, né, por me encontrar com ele. E ele, como querendo dizer, você está em casa, né? Encontrar com a grande liderança católica no mundo. E poder me colocar do lado do diálogo, diante dele, e ser recebido com um sorriso, isso me passa a impressão de que a gente está fazendo um bom caminho, um bom trabalho. E é algo que está lá na raiz do cristianismo, que o Papa resgatou. Não há nenhuma diferença. Todos somos filhos de Deus, foi o que disse São Paulo, por exemplo. Não há grego, nem judeu, todos somos iguais diante de Deus. Está lá na Bíblia. E o Papa seguia isso com afinco. A trajetória do Papa Francisco foi marcada pelo pioneirismo,
À frente da Igreja Católica, o pontífice promoveu encontros históricos. As mensagens de líderes de várias religiões são uma homenagem ao Papa que tanto defendeu o diálogo e uma cultura de paz entre as crenças. Uma das causas que Francisco abraçou foi a luta contra o aquecimento global. Em 2015, ele escreveu um documento sobre a proteção do meio ambiente e, desde então, pedia a redução do uso de combustíveis fósseis. 4 anos depois, o Papa se encontrou com a ativista ambiental, a Greta Thunberg, na Praça São Pedro. A gente vê tantas preocupações do Papa com o nosso planeta, com tantas coisas, né? Como a gente já disse várias vezes, um legado e preocupações que agora ficam para sempre. Durante o papado, Francisco lidou com questões como escândalos de corrupção no Vaticano, denúncias de abuso sexual e as mudanças nas famílias. O Papa Francisco começou suas mudanças à frente da igreja logo no primeiro ano de papado. Formou um conselho de cardeais para aconselhá-lo e criou uma o Banco do Vaticano envolvido em escândalos de corrupção. Milhares de contas suspeitas foram excluídas. As reformas deram mais transparência às movimentações financeiras e administrativas. O Papa adotou uma política de tolerância zero com quem estivesse envolvido em investigação por lavagem de dinheiro. Contas em paraísos fiscais foram proibidas. A Cúria Romana, que é o governo central da Igreja, passou por mudanças. Uma nova Constituição Apostólica foi promulgada. Pessoas que não pertencem ao clero foram permitidas em cargos de chefia nos ministérios da Santa Sé. E em janeiro de 2019, Francisco nomeou a primeira mulher para um alto cargo na Secretaria de Estado do Vaticano, a advogada italiana Francesca Giovanni, responsável pelas relações diplomáticas. O Papa ainda deu passos importantes em assuntos considerados tabus, como as denúncias de abusos sexuais cometidos por padres. Recebeu vítimas e pediu perdão. Em 2019, o Papa Francisco destituiu o então cardeal Theodore McCarrick, acusado de abuso sexual, e acabou com a regra de confidencialidade, que era usada como argumento para preservar a privacidade dos envolvidos. Bispos passaram a ser responsabilizados por omissão e negligência. O Papa afirmou: faço um apelo sincero por uma luta total contra o abuso de menores, tanto sexual quanto em outras áreas, por parte de todas as autoridades e indivíduos, pois estamos lidando com crimes abomináveis que devem ser apagados da face da terra. Com suas reformas, o Papa Francisco buscou uma aproximação maior com os fiéis, inclusive na linguagem. Em 2017, fez uma série de mudanças, desestimulando, por exemplo, missas totalmente em latim. Ele também abriu as portas da igreja para famílias não tradicionais e pessoas excluídas. Em 2016, no documento A Alegria do Amor, o Papa disse que desejava reafirmar que cada pessoa, independentemente da orientação sexual, devia ser respeitada na sua dignidade e acolhida com respeito. O Papa disse: condenar uma pessoa assim é pecado. Criminalizar pessoas com tendências homossexuais é uma injustiça. Criminalizar le persone di tendenza omosessuale è una ingiustizia. E em dezembro de 2023, ele aprovou uma mudança que permitiu aos padres abençoar casais do mesmo sexo. Não como um casamento, mas como acolhimento pela igreja, o que ele também pregava em relação aos divorciados. E a gente conversa agora com o comentarista Gerson Camarote. Boa tarde, Camarote. Com todas essas reformas na Igreja Católica, o Papa Francisco conquistou católicos e não católicos, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Kovalik. Boa tarde a todos. Sim, Kovalik. O Papa Francisco, ele quando eleito para o conclave, dentro do conclave, em março de 2013, ele foi eleito para fazer mudanças. É importante a gente ter a noção histórica do que acontecia na igreja, e essa reportagem apresenta muito bem isso. Os cardeais chegavam a Roma assustados com o que estava acontecendo no Vaticano, por tantos escândalos, problemas enfrentados pela Cúria Romana. Então,
a fala do Papa Francisco, então o cardeal Jorge Mário Bergoglio, no que a gente chama de pré-conclave, que são as congregações gerais, foi uma fala muito forte em relação a esse sentido de mudança. E quando ele é eleito, ele acaba implementando de fato essas mudanças. E essas mudanças, o conjunto delas, na prática, uma revolução para a igreja. A gente está vendo em todas as áreas ele acabou atuando. Mais do que isso, ao longo desses últimos 12 anos, ele foi mudando a cada ano o colégio de cardeais, aqueles que podem eleger e podem votar no novo Papa. A gente está vendo aí as imagens do Papa Francisco com o Papa Ratzinger. Ele chega, nesse momento, ele chega ao Vaticano com um ineditismo, a convivência de dois papas ao mesmo tempo. E foi uma convivência muito pacífica entre eles, apesar do entorno tentar criar uma espécie de animosidade entre os dois papas. E aí a gente volta àquilo que a gente estava colocando aqui. O Papa Francisco, ele vai fazendo essas mudanças no colégio de cardeais. Hoje, praticamente cerca de 80% dos cardeais criados por Francisco são eleitores neste conclave com a morte do Santo Padre. Então, o que a gente pode esperar nesse próximo conclave? Alguém que venha de uma linha próxima ao Papa Francisco. E qual vai ser a função de um novo Papa nesse momento? É criar um ambiente de diálogo. Por que isso? Porque várias mudanças feitas por Francisco, e mudanças consideradas necessárias por um segmento expressivo da Igreja, elas são benéficas e muito, porque coloca a igreja comunicando com o mundo, a igreja com diálogo consigo mesma, mas teve uma resistência de cardeais, eu diria, mais conservadores. Então, o que a gente vai ver a partir de agora é um conclave que vai manter escolha de um Papa, que mantenha todo o legado do Papa Francisco, mas que possa também, ao mesmo tempo, fazer uma espécie de conciliação e uma espécie de diálogo com esse segmento da igreja que muitas vezes desafiava o próprio Papa Francisco, Kovalik. Então, o que a gente vai observar nesse conclave é justamente isso. Você tem, de fato, um grupo de cardeais conservadores, mas um grupo hoje em minoria. E foi um grupo que, em vários momentos em que o Papa Francisco estava implementando reformas importantes na Cúria, esse grupo tentava desafiar o próprio Papa Francisco. Eu diria que o Papa Francisco, ele é uma revolução por alguns fatores. Não só pela origem dele, então a própria escolha de um Papa fora do circuito de Roma, fora do circuito da Europa, o ineditismo de ter um Papa latino-americano, com a experiência própria, de uma igreja muito própria. Ele já tinha todo um histórico que foi, eu acho, o marco do seu pontificado, que foi a Conferência de Aparecida, aqui no Brasil. Ali ele é o relator de um documento que ali já está estabelecida a principal diretriz de seu pontificado, Kovalik. Então, o que a gente vê ao longo desses 12 anos é justamente o Papa Francisco dando prosseguimento àquilo que ele já tinha escrito no ano de 2007, na cidade de Aparecida, aqui no Brasil. Por isso, essa conexão tão forte entre o Papa Francisco e o Brasil. Foi a primeira visita que ele fez, foi aqui ao Brasil. É uma visita também cheia de ineditismos, e nessa visita ele deixa muito claro que a igreja precisava ser mãe, ou seja, uma igreja mais acolhedora. E foi isso que ele tentou fazer com gestos de simplicidade, menos pompa e mais presença junto aos fiéis, e também uma mensagem muito mais de paz ao longo desses 12 anos. Então, é um legado que fica, e qualquer que seja o cardeal eleito para futuro Papa vai ter que
colocar isso em prática. Kovalik. Como você bem disse, não só uma viagem ao Brasil cheia de ineditismos, mas um papado cheio de ineditismos, coisas que nós não estávamos acostumados a ver. Obrigado pelas suas informações, até mais. E agora sim, nós vamos mostrar a trajetória do Papa Francisco, que foi marcada pelo pioneirismo. À frente da Igreja Católica, o pontífice promoveu